A paz do Senhor. A mensagem que nós vamos trazer para você hoje é sobre atitudes que impedem as vitórias de Deus na nossa vida. E vamos continuar com o tema atrelado a esse, falando sobre exemplos daqueles vitoriosos da Bíblia e algumas passagens que nos dão força para confiarmos no amor do Senhor para termos a vitória. Amém? Mas hoje vamos começar com a história de Elias. Elias, no capítulo de 1 Reis, 18, conta as grandes vitórias dele ali na destruição dos profetas de Baal, com o poder de Deus, o fogo de Deus veio. E logo no capítulo 18 diz isso, e no 19 conta a situação que ele teve que enfrentar. E os problemas às vezes chegam sem avisar na nossa vida, não é? Tem um ditado que diz que momentos bons e ruins fazem parte da vida. A diferença é que um marca e o outro ensina. O que marca são os bons, que nos dão força para a caminhada. E os que nos ensinam são os maus. Seja conosco, seja com pessoas que a gente observa, que a gente ama, perto ou longe de nós, mas os momentos maus são a aprendizagem. E são para ser passagem e não para parar a nossa vida. Né? Veja a situação de Elias. Elias teve um momento aqui de crise. Apesar de tantas vitórias, né? Ele teve um momento de crise. Vamos falar sobre isso. 1 Reis 19, a Jezabel, uma mulher endemoniada, né? Esposa de Acabe, manda a ordem, já tinha matado muitos profetas de Deus, e ela dá um recado para Elias. Que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fiz com os profetas. Deu um ultimato de um dia. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, ficou ali com seu ajudante e foi para o deserto andando por um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore, levantou com vontade de morrer e orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracassado, ou fracassada, né? Como foram meus antepassados. Eles não tiveram vitória financeira, não tiveram vitória familiar, não tiveram vitória ministerial. Tem alguns que nem crentes são. E Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. Ali foi um sono de depressão, né? E veio um anjo do Senhor, lhe tocou, e Deus preparou pão e água, e falou para ele comer, e mandou ele andar, e ele andou com a força do Senhor por mais 40 dias e 40 noites. Às vezes acontece períodos na sua vida assim. Aí depois de andar 40 dias, veja só, que força que não teve esse alimento de Deus, né? Mas aconteceu que, passando esse tempo, o que aconteceu? Ele ali entrou e decidiu, você decide, eu também, a entrar em caverna, que Deus não mandou a gente entrar. E ele entrou na caverna e ali o Senhor faz a pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias, pela primeira vez? Deus pergunta para você, o que você está fazendo aí nessa caverna? Aí ele fez uma argumentação toda: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido a ti, e só a ti, eu sou fiel mesmo, mas o povo de Israel quebrou a aliança, derrubou os altares, matou, o povo não quer saber de Deus, ninguém tem alegria de servir a Deus, é uma luta para fazer tudo, é na família, é aqui, é na obra, é no trabalho, é em todo lugar. Deus, eu sou o único que sobrou, que tô querendo fazer o que é certo, mas, né? E o Senhor disse: sai, presta atenção no que Deus disse, sai e vai ficar diante de mim, porque ele não estava diante do Senhor, ele estava diante dos problemas, das circunstâncias, diante de mim, no alto do monte. Tinha um simbolismo muito claro: sai de baixo e começa a olhar de cima a tua situação.
com os meus olhos. E Deus, muito pedagogicamente, foi mostrando o poder dele. Deus mandou um vento forte que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, depois aí veio um vento e esse vento soprou e veio um terremoto e do terremoto o Senhor mandou um fogo, mas Deus não estava falando em nada disso, estava só demonstrando o poder dele. Quer dizer, eu sou o Deus que posso tudo, em outras palavras. Né? E depois de uma maneira suave, didática, amorosa, que Deus respeita o nosso momento de tristeza. Né? Primeiro ele falou para sair da caverna, aí que Deus mandou ele entrar, aí ele saiu da caverna para ouvir Deus, mudou de posição, aí Deus foi ensinando, através da natureza, e depois falou docemente com ele. Né? Deus é muito didático, né? Como foi com Jó, falando dos animais e tudo mais, né? Então, e ele disse, novamente, agora pela segunda vez, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Deus pergunta para você e para mim, o que é que você está fazendo aí, nessa atitude? Paralisada, deprimida, né? Deprimido, impaciente, né? E de forma teimosa, repetindo para mim que só você é fiel, e piriri, pororó, que os outros não são, e tal, sendo que tinha 7.000 ainda que eram fiel ao Senhor, e Deus vai dando orientação depois para ele, e vai ensinando como ele deixa legado de liderança, e vai dando todas as estratégias para ele, reposiciona Elias. Então, em resumo, o que nos atrapalha as vitórias é a inconstância, o pessimismo, a incredulidade, ter medo diante das situações, se tornar refém delas, das circunstâncias, deixar que elas determinem a sua vida e não o Senhor. A gente não tem mais medo de pecar, a gente tem medo do demônio, a gente tem medo dos outros, das pessoas, tem medo do ladrão, tem medo de pandemia. Claro, tem que tomar os cuidados, você não vai ficar tentando a Deus, né? Ter sabedoria onde você anda e tal, mas você não vai viver em neurose de pavor. Engraçado que Davi, quando ele viu o gigante, todo mundo falou que era gigante, mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Eu acho, a Bíblia não diz, que ele deve ter achado o alvo bem legal, bem grande assim, porque, né, mais fácil para acertar, né? Ele era bom de mira, então já pegou 5 pedrinhas que ele pensou assim, eu tenho que acertar um ponto estratégico, se o grandão derrubar, aí passa a espada nele e a vitória é certa, porque ela não é minha, ela é do Senhor, ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Senhor. Como o Senhor me deu vitória para eu defender as ovelhinhas do leão e do urso, o Senhor vai me dar vitória aqui. Eu não venho no meu nome, a tua luta não é tua, a tua luta é do Senhor. Você é servo e serva dele. Essa luta não é sua. Você está cansado, está triste, e eu em algum momento, porque a gente está pensando que é nossa, não é. É Deus que entrou nela. A luta agora é Deus na frente. Queridos, todo mundo já teve um momento difícil. Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz em Gênesis 17 que ele não creu o que foi dito que ele seria pai na velhice. E a Sara, em Gênesis 18:12, mostra que ela até sorriu, o filho ficou o nome de Isaac, que quer dizer sorriso. Deus quer nos dar uma ótica de cima das coisas. A Bíblia fala que Deus fala das nossas tribulações como leve e momentânea tribulação. Para nós a pandemia parece que não vai acabar, né? Aquela loucura, né? A escassez financeira, os problemas que estão acontecendo, tal, a gente está superdimensionando as coisas. E na hora das lutas, o isolamento, né? Já basta a pandemia, né? Já basta a circunstância, já basta quem mora só, já basta quem ficou órfão, já basta quem, né? Ficar solitário e com depressão. Você tem que fazer de tudo para sair dessa. Porque você se torna presa fácil do adversário, de Satanás. Assim como os animais isolados da manada se tornam presas fáceis daquela fera que está vindo pegar. A ovelha, ela se desgarra das outras ovelhas de pertinho do pastor e ela cai em arapucas, vem a raposa. Então, queridos, ela pode cair ali, né, do despenhadeiro e o bom pastor vai buscar. Mas, querido, Elias, em 1 Reis 19:3, como ele disse, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida e entrou no deserto. Quer dizer, ele, de medo, ele se isolou.
E para ficar tão isolado, ele ficou até sem, depois a Bíblia conta que ele ficou até sem um ajudante. E foi para o deserto. E ele caminhou um dia, depois ele dormiu ali na árvore, e aí Deus alimenta. Aí ele anda 40 dias, 40 noites. E ele volta a argumentar pela segunda vez com Deus, até que Deus vai... Então, gente, como a gente às vezes fica numa posição de ser extremamente... insiste em ficar isolado. Pessoa isolada não tem vitória. Deus não nos chamou para vivermos no isolamento. Temos momentos de solitude com Deus, mas não de nos isolarmos na dor, né? Ingratidão. Uma vez eu fiz um exercício que me foi pedido de lembrar todas as bênçãos de Deus da infância, da juventude, da adolescência, da juventude, da vida adulta, enfim, até o dia de hoje. E eu fui chegando uma fase da minha vida que tinha dado mais de 60 motivos poderosos de gratidão, milagres de Deus, coisas lindas que Deus me deu. E aí, depois eu fiquei até com vergonha, porque eu não conseguia mais. Tem que fazer um caderno, gente. A gente tem que fazer um caderno das bênçãos. Leia esse caderno. Escreva todo dia algumas coisas daquele dia específico para Deus. E esse caderno vai ser grosso. E o diabo não vai ter poder sobre a sua mente de aumentar as lutas e te paralisar na luta. Um hino muito conhecido, conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas pela divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Inferioridade, outra coisa que impede as nossas vitórias. A gente se sente inseguro às vezes. Veja o exemplo de Gideão. Gideão não era de guerra, né? E ele não se sente em condições de lutar, e Deus o escolhe para enfrentar os medianitas, e ele se diz o pobre de uma família pequena, né? Manassés, a menor de Israel, e ele não sabia nem pegar em armas. Deus dá uma estratégia fantástica para a vitória para Gideão. E Gideão fica tão inseguro, ele pede uns sinais para Deus, e Deus respeita, entende a insegurança. Pede o sinal ao contrário, né? Não pede aqueles sinais óbvios. Pede sinal difícil e ao contrário, para a fé dele ser fortalecida para ele ir. E ele obedece a Deus, e Deus vai dando tanta estratégia sobre aqueles 300. A vitória não está no número de quantos membros da igreja, quantos estão confiantes na sua família. Não, não é o número. É a estratégia de Deus que dá a vitória. Não é o número de crentes, de jeito nenhum, né? Gente, e Moisés, que foi o maior legislador e libertador da história. Moisés, ele, todo corajoso na carne, né? Matou o egípcio quando era jovem, mas depois saiu fugido. E aí depois de 40 anos, como é que era a situação? Ele estava língua presa, já estava inseguro. E quando Deus diz na sarça ardente que agora é para ele ir para libertar o povo, ele vacila, precisa de Arão. Você acha que Deus não ia fazer sem Arão? Claro que ia. Mas Deus carinhosamente ouve o pedido de Moisés e manda Arão junto para ele tirar essa insegurança, né? E tal, e abençoar, né? Então você vê quantas coisas, como Deus é amoroso, e quantas coisas que nós temos que impedem nossas vitórias. Inércia e preguiça. Preguiça não é aquela indolência, aquela preguiça do vagabundo, que não quer trabalhar, não. É uma inércia diante da luta espiritual. É dormir na hora de agir. Deus deu o sinal verde e você está paralisado ali no problema e não se move com fé. Você pode passar por uma luta, mas você não pode parar nela. Se abater a ponto de se entregar, como se a vida tivesse acabado. Passa a fase, né? Sai dessa derrota. Tem gente que fica esperando ser visitada por pessoas. Não, porque eu estou aqui na minha dor, ninguém me visita, estou doente, né? E é uma crítica que toma conta da nossa alma, que nos paralisa, critica tudo, a todos. É como se a gente visse a vida de óculos escuros ou a gente tivesse uma cegueira temporária. A impaciência é uma outra atitude nossa. Esperar o tempo da vitória. Nós temos o Cronos, né, que é o nosso tempo, e temos o Kairos, que é o tempo maduro de Deus. É o tempo que você vai dar valor não só à bênção, mas o doador da bênção, que é o Senhor. Não é o tempo de Deus. Engraçado que se a gente tiver
uma ordem, né, de alguém, a gente às vezes não concorda, fica discordando das lideranças, de tudo, né? Mas, se Deus der uma ordem pra gente, a gente às vezes fica também discordando com Deus. Queridos, se você está num trânsito, você dirige, vier o sinal vermelho, você vai parar. Se vier o amarelo, você vai esperar, que já está, né, confiante quando o Senhor vai botar o verde. Aí na hora do verde, levanta e age. Não fica parado, né? Não fica na inércia, de jeito nenhum. Quando é o farol dos homens, você obedece. Você para quando ele manda parar, você espera pacientemente quando manda esperar e você anda quando manda andar. Mas quando é Deus, não. Você discorda. Quando Deus coloca alguma coisa na mão de líderes, você também faz problema com tudo. Você não está entendendo. Deus é o que move o líder, Deus é o que move a história, Ele está no controle de tudo. A luta de todos é a luta do Senhor. A da obra é dele. A tua luta é a luta dele. Ele está pelejando. O Senhor trabalha, Jesus disse, e eu também trabalho até agora. O Senhor não para e não tosqueneja, Ele não para de trabalhar. Deus pergunta para você, o que é que você está escondida aí nessa caverna? Escondida nessa caverna, né? Intransigência é uma outra coisa que acontece quando a gente fica até implicante, a gente fica rigoroso com a gente, com os outros, com todo mundo. Elisa ficava argumentando a sua fidelidade com Deus diante das lutas, né? Ele parece que ele não quer entender o que Deus está querendo ensinar a ele. Mostrou todas aquelas coisas, depois falou com carinho, ele pôs ele no alto e ele não está pegando ainda a mensagem. E parece que a gente não quer mudar. Às vezes a gente parece ser uma pessoa até chata, de tão negativa diante de Deus. Chata diante do Senhor, acima de tudo. Achando que você é a única pessoa fiel que está passando aquele problema, melindrosa, com espírito crítico. 7.000 não se dobraram. Tem outros homens e outras mulheres passando luta igual a você e a mim, ou até maior, muito maior, nessa terra. Por isso o Senhor compara a nossa luta como leve e momentânea tribulação. Uns estão superdimensionando a pandemia, a área financeira, todos os problemas. Quando isso passar, nós vamos falar leve e momentânea tribulação. Pensa na história da sua vida, né? E não paralisa, né? Tem 7.000 que não se dobraram, né? Deus botou de novo, ele voltou a posição, mas ele teve que sair da caverna. Você entrou nessa caverna, é você que tem que sair. Aí Deus vai te dar adicionamento. Ele vai te pôr no alto, mandou você ir para o alto, para poder ver do jeito que Deus vê a situação. Quando você estiver velhinho, velhinha, será que Deus vai substituir você por incompetência ou porque você concluiu tudo o que Ele queria que você fizesse? Não sejamos crentes cavernosos, né? Que gostam de caverna. Sejamos obedientes e saiamos das nossas cavernas interiores para a glória de Deus. Vamos orar? Na semana que vem vamos falar de exemplos de pessoas que saíram e confiaram no amor de Deus e que venceram, e algumas passagens para nos dar ânimo em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós saiamos de todo o negativismo, de toda impaciência, toda ingratidão, toda a crítica, toda a inércia espiritual, toda a incredulidade, tudo, Senhor. Nos liberta de tudo isso e nos faz forte para fazer a Tua vitória. Como Davi, a gente confia que a luta não é nossa, é Tua, Deus. Diante dos olhos pode ser grande, mas maior é a vitória, é o tamanho do tombo. Em nome de Jesus, que os gigantes que nós estamos vendo, que são apenas Golias, que o Senhor vai derrubar. Dá-nos vitória para olharmos do alto a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. As vitórias de Deus continuam semana que vem.